Se eu lhe dissesse que muitas pessoas que hoje parecem extraordinárias e vencedoras começaram com uma simples decisão mental, que se chama emulação, que é, em inglês, fake it until you make it, ou seja, finja até se tornar real. E as pessoas bem-sucedidas começaram, como eu disse, por uma atitude, por uma decisão mental bastante simples, que foi agir como a pessoa que elas queriam se tornar. O que acontece é que a maior parte de nós espera ter dinheiro, espera ter confiança, espera ter reconhecimento, espera ganhar medalhas e só depois começa a agir. Mas as pessoas que realmente ganham medalhas, as pessoas que vencem, tendem a fazer exatamente ao contrário. Ou seja, elas começam antes e emulam o futuro que desejam. O que é emulação? O que significa emular algo? Emular algo significa imitar por admiração. Você vai copiar aquela pessoa que você quer ser no futuro, não é? Você vai copiar a pessoa, o seu ídolo. Não estou a falar de idolatrar alguém, não. Estou a falar da emulação, de imitar as coisas boas. Mas certamente alguém estará a perguntar, emulação não é fingir? Não, emulação não é fingir. Emulação também não é viver uma ilusão. Não é tentar parecer algo que não se é. É algo muito mais profundo. É um processo consciente de alinhar a identidade, os comportamentos e o ambiente com a pessoa que você quer ser ou quer se tornar no futuro. E isto significa fazer perguntas diferentes todos os dias. Por exemplo, como é que a pessoa com a qual eu quero me parecer no futuro gasta o seu tempo? Se for um desportista, quanto tempo esta pessoa treina? Como ela treina? Como ela se veste? Como ela se apresenta ao mundo? Que ambientes frequenta? Depois de você responder essas perguntas, você vai começar a agir dessa forma agora. Então, se este vídeo faz sentido para si, por favor, subscreva o nosso canal, compartilhe com alguém que precise de ouvir e deixe nos comentários quem você gostaria de emular. Agora vamos falar da ciência por detrás da emulação. Isto não é filosofia, isto não é um conto de fadas. Tem uma base sólida na ciência, neste caso na psicologia e na neurociência. O que acontece? O nosso cérebro, o cérebro humano, possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, significa que comportamentos repetidos fortalecem a conexão entre os neurônios, tornando as nossas ações cada vez mais automáticas no nosso cérebro. Ou seja, os neurocientistas resumem este processo de emulação com uma frase famosa, em inglês, que é Neurons that fire together, wire together. O que significa? Os neurônios que disparam juntos conectam-se entre si. Por palavras mais simples, quanto mais você pratica um comportamento, mais fácil ele se torna. E com o tempo, ele começa a fazer parte da sua identidade. Então, uma pesquisa da University College of London indicou que hábitos podem começar a ser consolidados após 66 dias de prática consistente e consolidada, após 66 dias de repetição. Embora este processo, obviamente, possa variar de pessoa para pessoa. Então, isto significa que pequenas ações repetidas diariamente vão reconfigurar o cérebro de forma gradual. Ou seja, o que no início vai exigir muita disciplina e esforço, com o tempo vai se tornar automático. Eu lembro que quando eu tirei a carta de condução, normalmente o processo no início era muito difícil. Eu tinha que olhar, e naquele tempo eram carros manuais, eu tinha que olhar para os diferentes pedais, são 3 pedais, olhar para a mudança, mas depois de muitos anos
eu já nem precisava de olhar para os pedais, este era um processo completamente automático. Mas vamos voltar à emulação. Um psicólogo, o psicólogo Darley Ben, ele propôs aquilo que se chama a teoria da autopercepção, Self-Perception Theory. Ou seja, segundo esta teoria, as pessoas formam crenças sobre elas mesmas com base na observação dos seus próprios comportamentos. De forma mais simples, quer dizer que você começa a acreditar que é disciplinado porque você começa a agir como uma pessoa disciplinada de forma repetida. Você começa a acreditar que é confiante porque começa a agir de forma confiante. Ou seja, esta sua identidade é construída pela interpretação do comportamento feita pelo seu cérebro, não é? Então, é assim que a identidade é construída. Depois, há um outro aspecto, que é a questão da visualização e desempenho. Pesquisas em psicologia do desporto mostraram que quando atletas imaginam executar um certo movimento, as áreas do cérebro relacionadas com tal movimento físico também são ativadas. Ou seja, às vezes não é preciso executar um movimento fisicamente como tal. O simples ato de imaginar ativa as mesmas células, as mesmas ou os mesmos neurônios. Então, por que isto acontece? Isto acontece porque o cérebro não consegue fazer uma distinção daquilo que é a realidade, daquilo que é a imaginação. Por isso que atletas olímpicos usam a visualização antes das competições. Por exemplo, você tem aqui estas medalhas, não é? Se você for um atleta, você pode no início comprar as medalhas mesmo antes de vencer e começar a visualizar-se como um vencedor, não é? Depois, prosseguindo, um outro exemplo muito comum é de pilotos que treinam em simuladores. Tanto pilotos da Fórmula 1, pilotos da aviação, eles usam simuladores de voo. Não estão num voo real, mas esta simulação ativa as mesmas regiões como se fosse realidade. Então, o cérebro muitas das vezes não consegue distinguir o real do imaginário. E um outro exemplo muito concreto é, se você já fez uma atividade, já participou de uma atividade de realidade virtual, você, por exemplo, tem aqueles jogos de terror ou jogos de, vamos lá, montanha-russa. Você, mesmo não estando fisicamente numa montanha-russa, você começa a gritar, você começa a assustar-se, mesmo estando sentado numa cadeira. Por quê? Porque o cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, estes indivíduos, como eu disse, atletas, pilotos, normalmente treinam com a simulação, com a visualização para uma boa performance, para um bom desempenho. Eu vou dar um exemplo real e um exemplo muito conhecido do Jim Carrey. O Jim Carrey é um ator e antes dele ser bem-sucedido em Hollywood, ele escreveu para ele mesmo um cheque no valor de 10 milhões de dólares, acreditando que esse era o que ele valia, o seu valor como ator. Guardou o cheque na carteira por vários anos e ele continuou a trabalhar, a treinar e a aperfeiçoar as habilidades dele, mantendo a convicção no futuro dele. E, curiosamente, o que aconteceu é que anos depois ele recebeu quase exatamente esse valor pelo filme Dumb and Dumber. Ou seja, ele conseguiu mostrar que antes do mundo reconhecer o talento dele, ele próprio já acreditava nele. Ou seja, ele passou um cheque para ele mesmo. E ele depois ganhou esse valor. Ou seja, nós não atraímos aquilo que somos, nós atraímos, dizia, aquilo que somos e não aquilo que queremos. Isto quer dizer que a nossa identidade vai influenciar as decisões que tomamos, as oportunidades que recebemos, as pessoas que nós atraímos, os ambientes onde circulamos. E quando a nossa identidade muda, a nossa autopercepção, o nosso autoentendimento, o nosso comportamento vai mudar e, consequentemente, os resultados também vão mudar. Eu vou trazer aqui um exemplo.
Vamos supor, eu sei que o objetivo de muitas pessoas, por exemplo, é se tornar fitness, não é? Vamos assim dizer. Se você quer se tornar uma pessoa fitness ou fit, o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas começam a dizer o seguinte: quando eu tiver um corpo em forma, eu vou viver como alguém saudável. Mas as pessoas que realmente transformam o corpo são as pessoas que dizem, primeiro, a identidade e depois os resultados ou a realidade. Ou seja, primeiro eu vou adotar a identidade de alguém saudável. E esta pessoa começa a perguntar as seguintes coisas: o que é que uma pessoa fit come por dia? E outra pergunta seria: quantas vezes esta pessoa treina por semana? Como ela dorme? Quantas horas de sono? Como ela protege a energia? Como ela organiza a rotina? Como ela dedica os seus momentos livres? Então, tudo isso importa. Então, esta pessoa começa a agir como se já fosse fit. Ou seja, age como se já fosse. E ela começa a escolher alimentos que fortalecem e nutrem o corpo. Começa a treinar mesmo sem motivação. Dá prioridade ao descanso e à disciplina. E evita hábitos que sabotam a saúde. Antes do corpo mudar, a identidade já mudou. E, inevitavelmente, a realidade também vai mudar. O corpo só vai acompanhar. Um outro exemplo é no mundo corporativo. Vamos supor que você deseja se tornar o diretor-geral ou, vamos lá, uma pessoa de um alto cargo na sua instituição. A maior parte das pessoas pensa que não. Quando eu for nomeado, eu vou começar a pensar, agir, vestir e me comportar como diretor. Mas quem tende a subir na carreira, muitas das vezes, faz o oposto. Muito antes de ser nomeado ou promovido, essa pessoa começa a pensar, agir e vestir-se como alguém que já foi promovido, a ter comportamentos de alguém que já foi promovido. Ou seja, começou a agir como se já fosse, para que um dia possa realmente ser. Então, eu entendo que muitas pessoas fazem uma interpretação errônea deste conceito fake until you make it. Não significa enganar. Não, você não se deve enganar. Porque aí você não estaria a enganar as outras pessoas, estaria a enganar a si próprio. Mas significa adotar de forma disciplinada os hábitos da pessoa que você quer se tornar. Porque uma das coisas que acontece é que as pessoas querem apenas adotar a parte boa. Vamos supor que você quer ser como Cristiano Ronaldo, um exemplo. Você, a primeira coisa que pensa é vestir-se, comprar um carro como Cristiano Ronaldo. Mas você não pensa na rotina que o Cristiano Ronaldo segue para poder fazer isto. Então, antes disso, você tem que copiar tudo. Não só copiar aquilo que é o resultado, mas copiar todo este processo, toda esta rotina. Obviamente, não estou a falar, usei o Cristiano Ronaldo como exemplo, mas há muitos outros exemplos de pessoas que vocês possam querer emular. Então, as pessoas que chegam ao topo raramente esperam sentir-se prontas. Elas começam a agir como se já pertencessem ao topo. Por quê? Como eu disse e repito, primeiro vem a identidade, depois vem o comportamento e depois vem a realidade, não é? Então, a partir de hoje, eu quero que você me prometa o seguinte, que você vai começar a comportar-se como a pessoa que você quer se tornar. Você vai começar a pensar como ela, falar como ela, agir como ela, viver como ela, frequentar os ambientes que essa pessoa frequentaria, porque, no final, como eu disse, não atraímos apenas o que desejamos, atraímos aquilo no que nós nos tornamos.